chasing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira tecnológica. Esta quarta-feira é diferente por dois motivos. Primeiro, porque eu não estou no meu sítio habitual. E segundo, porque não é em direto, como eu tinha informado na semana passada. Bem, mas já aí vamos. Hoje vou falar sobre Power Query. Ontem, a semana passada, não foi ontem, falei sobre Power Query e Power Pivot, assim, arranhei muito. Hoje vamos um bocadinho mais à frente do Power Query e vou-vos mostrar aqui 3 situações onde vou buscar dados de sítios diferentes e meter tudo no Excel, mas antes vou transformar pelo Power Query. Se esteve cá na aula passada, sabe o que é o Power Query? É um suplemento do Excel, uma aplicação que o Excel traz a partir das versões de 2016, já vem embutido no Excel e que permite-me transformar dados. Portanto, se eu tiver uma tabela, meto as coisas no Power Query, transformo essa tabela e o meu resultado no Excel será uma tabela ou uma consulta. Já vou explicando mais ou menos qual é a diferença entre as duas coisas, à medida que formos avançando. E é isso. Portanto, eu não fiz este vídeo em direto. Porquê? Porque estou num sítio com pouca internet e tive medo que a coisa falhasse e não queria falhar com vocês, então gravei. Mas eu vou estar aqui a monitorizar os comentários. Se houver alguma dúvida, por favor, digam-me que eu respondo ou mandem-me um e-mail para info@sonapinto.pt com alguma coisa que tenha ficado menos clara, mas à semelhança das minhas aulas vou tentar ser o mais clara e o mais concisa possível, ok? Bem, está a decorrer a semana, as inscrições, não está a decorrer a semana, ainda não está, as inscrições para a semana do Impact, o poder do Excel 2.0, onde inclusive no último dia, no dia 13, é o Power Query que eu vou falar lá mais, vai ser sobre Power Query e Power Pivot, ok? Portanto, o que é este evento? Muito rapidamente, de 9 a 12 saem aulas para a oficina do Excel. Portanto, quem estiver inscrito tem imediato acesso à oficina do Excel, que são 2 salas de aula. Nível 1, nível 2, ok? Portanto, no dia 9 sai o primeiro vídeo das 2 aulas, das 2 salas. No dia 10 sai o segundo vídeo das 2 salas e por aí fora. Tem o dia todo para o fazer. Depois, no dia 13, aí sim, vou estar no Zoom, ao vivo, só para as pessoas que se inscreveram, para falar sobre o nível seguinte do Excel, que é um bocadinho isto que eu trago agora aqui. E mostrar-vos todas as potencialidades que o Power Query e não só podem fazer no seu dia-a-dia, especialmente no tratamento e análise de informação, ok? Já são muitos os inscritos, estamos super contentes, ainda espero que sejam mais inscritos, portanto partilhem www.masterclass.sonapinto.pt e convidem amigos, terei todo o gosto em recebê-los. As aulas vão ficar disponíveis a partir do dia 13 por mais uns dias e depois quem está na imersão VIP, aí sim consegue ter acesso às aulas por mais um mês. Portanto, o evento acaba, os VIPs têm acesso ao evento por mais um mês. Não só acesso ao evento por mais um mês, têm acesso aos manuais das aulas, têm acesso a uma sessão de Q&A comigo, de perguntas e respostas. Portanto, tem aqui algumas coisas que só para os inscritos não têm. Mas o core está na parte gratuita, portanto, são mais de 10 horas, só entre o dia 9 e o dia 12, são mais de 10 horas de conteúdo que eu preparei para si. Já gravei as aulas todas, estão só espetaculares. Portanto, aproveite. Há cursos que são pagos, que não têm tanta informação e tão detalhada como eu fiz nestas aulas para esta oficina de Excel. Este é o primeiro evento neste formato, onde eu tenho 2 salas de aula a decorrer para níveis diferentes. Portanto, se você for nível 0, entra na sala 1. Se for nível 0 e mais um bocadinho, entra na sala 1. Se já mexer no Excel, entra na sala 2. Se porventura achar que a sala 2 é muito à frente, volta para a sala 1. Se achar que a sala 1 é muito soft, vai para a sala 2. Se quiser dar o tudo por tudo e fazer as 2 salas, está tudo bem. Desde que consiga reservar o bloco de tempo necessário para as fazer, força! O meu objetivo é que você tire o maior partido deste evento, ok? Portanto, as inscrições estão abertas, fique à sua espera. Bem, então vamos lá ao conteúdo de hoje. Power Query. Já falei na semana passada, como eu já disse, Power Query é um suplemento que vê a partir das versões de 2016. Se você ainda utiliza o Excel anterior ao 2016, portanto 2013, e anterior até,
pode instalar o Power Query, vai ao Google, escreve Power Query e instala. Não sei se nas versões de 2003 dá para instalar, agora não tenho a certeza, mas também as versões de 2003 são tão antigas que eu não acredito que alguém ainda trabalhe com o Office 2003. E o Power Query é um suplemento que permite, de facto, tratar dados sem meter no Excel. Isto porquê? Quanto maiores são as folhas de cálculo, quanto mais colunas e mais linhas eu tenho, mais difícil se torna tratar essa informação. Então, nós enviamos os dados para o Power Query, esses dados podem vir de um livro de Excel, de uma página de internet, de um PDF, de um ficheiro CSV, de uma base de dados, podem vir de N sítios. E a gente mete lá no Power Query. Esse lá no Power Query, eu não quero dizer que é uma nuvem, porque não é uma nuvem, mas é um sítio onde eu meto a minha informação, onde eu faço montes de transformações, vamos fazer algumas hoje, e depois ou trago o resultado para o meu Excel ou trago a ligação a esse resultado. Está aqui agora a grande diferença entre trazer uma tabela para o Excel, depois do Power Query, ou ficar com uma consulta disponível e sempre que eu quero vou lá àquela consulta que já está feita no Power Query. Vamos imaginar que, sei lá, Power Query é um livro de receitas, estou a imaginar agora, e temos as receitas todas já feitas. Eu estou na minha cozinha, quero ir ao livro de receitas, vou lá ver, vou buscar o que preciso e trago só aquilo que é necessário. É isto que o Power Query faz em termos de consultas. Se eu quiser pegar no livro de receitas todo e trazer para o meu caderno e eu escrever ou ficar com ele na minha mão, então sim, isso é trazer tudo para o Excel. Não sei se essa analogia foi bem feita, mas é assim que funciona o Power Query. Ou meto lá os dados e depois puxo-os todos de volta para o meu Excel, ou meto lá os dados e deixo-os lá e vou consultar quando é necessário, ok? À medida que eu for agora explicando, eu vou fazendo esta ponte e vai de certeza perceber. Então, hoje, para além das transformações de Power Query que vamos fazer, eu vou importar dados de 3 fontes diferentes. Vou importar dados de um ficheiro CSV, vou buscar dados a um PDF e vou buscar dados a uma página da internet. Pois é, eu posso ir buscar tabelas que estão em sites e importá-las para o meu Excel, neste caso para o meu Power Query e depois para o Excel. Então, ficheiros CSV são ficheiros que o Excel consegue abri-los, consegue interpretá-los. CSV é a nomenclatura para Comma Separated Values, ou seja, valores separados por vírgulas. Nem sempre as vírgulas, portanto, o que é os valores separados por vírgulas? Eu tenho valores todos em linha e tenho um nome, vírgula tem outro nome, vírgula tem outro nome, e quando o Excel consegue interpretar esses dados, importa-os sob forma tabular, ou seja, cada nome fica numa coluna, ok? E como é que ele sabe onde é que faz a tal separação da parte inteira para a parte tabular? Pelo caractere que o delimita, que é a tal vírgula, pode ser um ponto e vírgula, pode ser um tracinho, mas é isso. Esses ficheiros são muito comuns quando nós exportamos alguma coisa de alguma aplicação. Às vezes dá para exportar em formato Excel, diretamente, em XLSX ou XLS, para as versões mais antigas, ou só em CSV, ok? Portanto, já sabe que CSV é um formato de valores separados por um delimitador e que o Excel consegue interpretá-los. Então, eu tenho aqui este ficheiro CSV que tem 300 e tal mil linhas, se não estou em erro. Eu não vou abrir porque leva algum tempo a abrir, lá está. Daí o Power Query facilitar também nesta transição o trabalhar, não é? Se eu abrir este ficheiro, leva muito mais tempo. Se eu carregar isto para o Power Query, ele só me carrega as primeiras 1000 linhas. Por isso é que o Power Query é muito rápido a trabalhar, porque eu não estou a trabalhar na base toda, eu estou a trabalhar nas primeiras 1000 linhas. Quando eu fecho e aplico as alterações, é que ele aplica ao resto. E é por isso que ele é tão rápido de se trabalhar. Então, eu vou abrir aqui um livro vazio de Excel, ok? E livro em branco, e vou então carregar aquele ficheiro de vendas para o Power Query. E com isto, depois vou fazer aqui algumas transformações. Então, onde é que eu encontro o meu Power Query? Dados, separador dados. Venho aqui ao grupo obter e transformar. E venho agora aqui onde diz de ficheiro de texto ou CSV. Ok? Já tenho mesmo aqui o formato que ele já reconhece CSV. Podia ser XML, JSON, PDF já lá vai. Posso ir buscar ficheiros a uma pasta, posso ir buscar a bases de dados,
posso ir buscar ao cloud da Microsoft, bem, posso ir buscar a N coisas, N coisas. Portanto, vamos então aqui a CSV. CSV, eu agora vou indicar onde é que está o meu ficheiro CSV, está aqui no meu ambiente de trabalho, vendas, vou carregar 2 vezes, ou vou carregar aqui uma vez e fazer importar. Ele está a ligar ao meu Power Query, neste momento está a importar, está a analisar o que é que está lá dentro e ele já conseguiu separar as coisas e já me apresenta isto no formato certo, que é o formato que eu preciso. Atenção aqui, se isso alguma vez acontecer, que vocês importem e que não reconheça, temos que ir aqui indicar o delimitador, o tal caractere que separa as palavras de umas para as outras, para que ele depois possa, naquele sítio, fazer uma coluna. Mas normalmente ele até o detecta. E agora, tinha aqui a opção de carregar e isto ia-me pôr isto no Excel, ou transformar dados. Este transformar dados vai-me carregar, então, isto, a tabela, para o meu Power Query, que é o que eu vou fazer agora. Então, ele vai-me abrir uma janela em separado. Repare que o Power Query está aqui e o Excel está lá atrás, ok? São aplicações distintas. E agora tenho então aqui as primeiras, não consegue ver que eu tenho ali umas letras à frente, mas eu vou tentar tirar aqui só um bocadinho. Não consegue ver porque aparece outra coisa também à frente, mas eu posso fazer assim. Eu vou trazer isto aqui para cima. Não consigo mostrar. Tenho aqui um ecrã pequeno, não consigo mostrar. Mas aqui em baixo diz que estou a ver as 999 linhas, está bem? Não estou, se eu andar para baixo, consigo chegar até 999 linhas. Bem, então, isto é o meu Power Query. O ambiente do Power Query é este. Tenho na mesma separadores e em cada separador tenho os comandos que me vão permitir transformar a minha base de dados, a minha tabela, digamos assim. Todos estes comandos é uma operação de transformação, que é o que ele faz. Ok? Então, tenho aqui as várias colunas, posso começar aqui já pelo nome da tabela. Eu dei-lhe o nome de vendas, porque o documento chamava-se vendas, mas eu até vou chamar aqui a tabela de vendas. Ok? Isto é o nome que eu vou dar à minha consulta. Ok? Lembra-se de eu ter dito que depois de tratado isto fica numa consulta e posso trazer as coisas para o Excel. Se eu trazer esta base e depois para o Excel, vai-me trazer numa folha chamada tabela de vendas, mas a consulta também se vai chamar tabela de vendas. E agora tenho aqui as colunas e vamos começar a olhar aqui para algumas coisas simples. Ao pé do nome de cada coluna eu tenho o tipo de dados que ele interpreta para aquela coluna. Ou seja, sabe que há dados, as células podem ser de data, de numérico, de texto, de moeda, portanto é isso. Aqui, ao pé aqui do meu nome, data vencida, eu tenho um calendário. Isto porquê? Porque ele detectou que esta coluna só tem datas. Então ele já me colocou aqui o símbolo data. Se eu clicar, posso mudar para estes todos. Tenho aqui uma série de tipos de células que tem mais até que o Excel, porque isto permite aqui fazer coisas diferentes do que o Excel, então podia escolher aqui o meu tipo de informação desta coluna. Por exemplo, ID da loja está em números, está certo, letras loja está certo, é do tipo texto, ID produto é numérico, aqui está tudo bem, vamos andar aqui para a frente, onde o preço está como dados números numéricos, mas eu quero pôr isto, por exemplo, em preço, em moeda. Então, posso clicar aqui e mudar para moeda. E ele coloca-me o símbolo, substituir, sim, ele coloca-me o símbolo em moeda, ok? E formata os dados para moeda. E depois permite-me fazer até coisas que eu não conseguia fazer se tivesse isto aqui noutro tipo. Por exemplo, quantidade vendida está certo, está em números, ok? Número, ordem de serviço também está em números, está certo. Eu agora quero remover esta coluna. Como é que eu faço remoção de colunas aqui? Botão direito aqui em cima e faço remover. E esta coluna desapareceu. Portanto, a primeira transformação que eu já fiz aqui, quer dizer, já fiz mais, todas as transformações que eu faça ficam todos aqui do lado nos passos aplicados. Portanto, isto é uma forma de eu ver o que é que já fiz. Enquanto que no Excel ou noutro software qualquer eu mudo o tipo de letra, elimino uma coluna, às tantas eu já não sei o que fiz. Se eu for lá ou retroceder, consigo ver o histórico das coisas que fiz, não é? Aqui fica logo aqui. Ele vai memorizando tudo aquilo que eu faço
para que depois eu facilmente chegue aqui, olha, não queria remover aquela coluna, vou carregar aqui neste X e ele anula essa opção. A diferença aqui é que eu agora no Excel, se quisesse voltar a pôr, retrocedia ou refazia e ele voltava a pôr. Aqui já não consigo. Não consigo desfazer uma ordem de eliminar aqui nos passos aplicados, ok? Então, vamos outra vez remover a coluna ordem de serviço, remover e já está, ok? Vamos ver agora aqui outra coisa que podemos fazer, que é o seguinte. Vamos olhar aqui para a coluna ID da loja e eu quero pôr um código atrás do número da loja. B, por exemplo, ID da loja, em vez de ser 307, vai passar a ser B307. Como é que eu faço isto? Vou clicar nesta coluna, venho aqui ao separador adicionar colunas, venho aqui ao comando coluna a partir de exemplos e de seleção, porque eu só quero como exemplo esta coluna que eu selecionei. Se eu fizesse todas, ele depois ia tentar aplicar aquilo que eu vou aplicar a seguir a todas as colunas e podia ser difícil. Imagine isto, se conhece mais ou menos o Excel, aquela ferramenta da pré-visualização da conclusão automática, que é o quê? Ele vai ver o que é que eu tenho na coluna ao lado, preenchendo a primeira célula, ele estuda o padrão e quando eu arrasto por aí abaixo, ele aplica aquele padrão. Portanto, imaginem que numa coluna eu tenho Susana Pinto e na outra eu tenho Susana. Na de baixo, na célula de baixo da Susana, se calhar ele vai ver ao lado e vai ver qual é o primeiro nome e o último que está lá. Como eu só pus Susana, ele só me vai pôr o primeiro nome aí. Portanto, quando eu arrastar, o padrão vai ser sempre o primeiro nome e não o primeiro e o último, ok? Então aqui é mais ou menos essa ideia. Então, da seleção, e agora aqui uma coluna que vai ter o nome coluna 1, mas eu já mudo. Então o ID da loja disse que tinha que ter uma letra atrás. Então eu vou pôr aqui, por exemplo, B307. Quando eu der aqui um Enter, ele vai aplicar tudo aquilo que eu mandei aplicar aqui a todas as linhas por aí abaixo. B307, ok? Quando eu fizer OK, e tenho aqui uma nova coluna chamada B307. Esta nova coluna vai ser assim o código da loja, por exemplo. Mudei-lhe o nome da coluna clicando 2 vezes. Agora posso clicar, arrastar e trago isto aqui para o outro lado. E vou pôr ao pé da outra e vou remover aquela. E agora removo esta. Ok? Para fazer isto no Excel, tinha que concatenar uma letra àquela célula, depois arrastar por aí abaixo, ok? Depois não podia apagar outra coluna, tinha que copiar os valores só para que ele não esteja a buscar o resto da informação à outra coluna onde eu fui buscar, a concatenação, está a ver? Já fiz aqui uma série de passos e aqui foi muito mais simples mesmo. Vamos imaginar aqui outra situação que é eu quero uma coluna nova da quantidade vendida pelo preço. Que é uma coluna nova. Tão simples como selecionar a primeira coluna, Ctrl seleciona a segunda, venho aqui ao adicionar colunas, venho aqui ao grupo número, padrão e tenho aqui uma série de coisas que posso fazer. Adicionar, multiplicar, subtrair, dividir. Tá? Muito mais fácil do que no Excel, que eu tinha que ir buscar a fórmula, depois aplicar às linhas todas. Pronto, vamos aqui então multiplicar uma pela outra, ele já está. Criou-me uma coluna nova chamada multiplicação. Eu só estou a arranhar aqui, isto faz N coisas, isto faz, tem aqui funções de arredondamento, tem aqui funções de trigonometria, tem informações de informação. Se eu tiver numa coluna data, vou aqui para a coluna data para mostrar, tenho aqui funções que só ativam de data, ok? Para extrair o ano, para extrair o mês, para extrair o trimestre. Tenho aqui N coisas que no Excel daria muito mais trabalho a fazer. Portanto, isto é o nível seguinte que eu depois vou falar no dia 13, ok? No evento. Então, já fiz aqui algumas alterações, tá? Todas as alterações têm aqui os passos todos. Se eu quiser eliminar um destes passos, eu carrego aqui. Se eu quiser eliminar todos os passos, por exemplo, daqui para baixo, em vez de fazer 1 a 1 no X, posso fazer aqui botão direito e eliminar até ao fim. Posso reorganizar a ordem dos passos para cima ou para baixo. Tenho aqui algumas coisas que posso fazer também aqui do meu lado direito, ok? Bem, esta tabela está transformada, eu não quero fazer aqui mais nada. Vamos pôr então isto no Excel. Pois, ok, estava a ver que me faltava aqui a multiplicação. Repara outra curiosidade antes de passar para o Excel. Quando eu clico aqui,
o que vejo aqui do meu lado esquerdo é todos os passos aplicados até aqui. Portanto, eu neste momento não consigo ver a minha multiplicação. Porquê? Porque a multiplicação é o passo lá à frente, ok? Só quando eu estou aqui no último passo é que eu consigo ver tudo o que está aplicado, está bem? Portanto, eu facilmente vou para, digamos assim, um estado anterior sem desmanchar tudo. Outra coisa que o Excel eu não consigo. Ou desfaço tudo, ou desfaço a partir dali, mas ir para aquele sítio onde eu fiz aquela coisa sem desfazer o que estava à frente, não conseguia, ok? Bem, temos tudo feito. Vamos então colocar isto no Excel. Então vamos aqui fechar e carregar. E ele vai então colocar-me uma folha chamada tabela de vendas, que foi o nome que eu dei à consulta, e vai-me colocar aqui toda aquela tabela, agora sim, as 300 e tal mil linhas, que eu estou a carregar aqui ao lado, para o meu Excel em formato de tabela, ok? E que não estava em formato de tabela. Agora, daqui para a frente eu faço o que eu quiser em termos de um gráfico, posso, lá no Power Query não faço gráficos. Posso fazer um gráfico, posso fazer aqui contas, se não quisesse ter feito lá. Bem, posso fazer uma série de coisas aqui, mas já transformei no Power Query e trouxe para cá. Aquilo que eu estava a dizer ainda há bocadinho da consulta. Esta consulta fica sempre aqui. Portanto, e vamos imaginar que agora vou para a folha 1 e estou a fazer aqui outras coisas quaisquer. Se eu precisar de ir buscar os dados que armazenei aqui, ok, nesta consulta, basta-me ir ao ficheiro e... disparate, não é nada o ficheiro. Basta-me ir aqui aos dados, obter dados, iniciar o editor do Power Query e tudo aquilo que eu fiz até à parte da coluna adicionada, da multiplicação, está lá. Ok? Porquê? Porque ficou aqui a consulta feita. Portanto, tudo aquilo que eu estive a fazer no Power Query está lá. Eu consigo aceder a qualquer momento. Ok? Bem, então aí está. Eu vou minimizar isto. Vou então agora mostrar-vos aqui um PDF. Outra situação de importação. Eu tenho aqui este PDF com esta tabela e eu quero pegar nisto e pôr no Excel. Susana, então isso é super fácil. A gente seleciona, Ctrl+C, ao botão direito. Se o PDF vos deixar fazer isso, que assim ainda é outra, que nem todos deixam. Vamos então aqui ao Excel. Não vou abrir mesmo, porque o outro já está ali com aquela consulta, não quero pesar aquilo mais. Venho então aqui e agora... isto é trigo limpo. Opa, trigo limpo, mas nada. Está tudo desformatado. Pois é, porque não é assim que se faz. Ok? Não é assim que se faz. Então eu vou apagar aqui esta folha. Vamos lá importar isto da forma certa. Para importar, não sei se existe há bocadinho, para importar dados de um CSV, de um PDF, de um livro qualquer, eu não posso ter isso aberto, está bem? Portanto, eu vou fechar o meu PDF, porque eu agora venho aqui ao separador de dados, obter dados, de ficheiro, de PDF, ok? Vou indicar o meu ficheiro PDF e ele vai importar, e vai importar tão certinho como importámos ainda há bocado, tudo no formato tabular, tudo no sítio certo, para que eu possa depois mexer nele. O que é que ele detecta aqui? Quando ele detecta mais coisas, repare que o meu PDF, agora não vou abrir senão não vai dar erro. O meu PDF tinha a tabela, mas tinha textos à volta. Então, ele detectou só a tabela, aqui, e detectou tudo, quero os textos à volta. Ora, como é lógico, eu só quero a tabela, então vou clicar só na tabela. Se porventura este PDF tivesse duas tabelas, que é o que a gente vai ver agora no outro exemplo, eu marcava aqui o selecionar vários itens e marcava então as duas tabelas, pensando que isto fosse uma tabela. Susana, e como é que eu sei que isto é uma tabela? Sem estar a clicar, é fácil. Está a ver este desenho aqui? Isto é o desenho de uma tabela. E aqui em baixo é o desenho de uma folha. Portanto, é tudo o que está na folha. Ok, vamos à tabela e repare como ele já me pôs a minha tabela. Já pôs a tabela no formato certo. Já está certo. Eu agora só tenho que transformar dados, porque eu quero mexer nisto, e vou carregar isto para o meu Power Query. Aqui agora vou, por exemplo, alterar aqui o nome destas colunas. Por exemplo, despesa. Vou tirar aqui o nome assim, carregar aqui 2 vezes. Pronto. E vou apagar esta linha de baixo, porque eu não quero esta linha total, ok? Totais é para fazer no Excel. Aqui não quero esta linha total, não faz sentido. As linhas não se apagam
da mesma forma das colunas, que era botão direito eliminar. Eu clico na linha, seleciono a linha toda. Aqui, quando eu seleciono a linha toda, tenho a possibilidade de ver logo aqui o que é que está na linha. Portanto, imagino que isto era muitas colunas. Portanto, eu para ver para a direita tinha que andar e depois aqui para o lado. Aqui eu consigo ver, aqui para baixo, posso depois puxar isto um bocadinho mais para cima, consegui logo ver de forma se calhar mais resumida, em vez de estar a ver em formato de coluna, ok? Depois vem então aqui a base, remover linhas inferiores e agora quais são as linhas do fim que eu quero remover? É a primeira linha do fim, este caso, no caso da linha. E vou fazer ok, e já está. E já está aqui o passinho aqui ao lado, feito com a remoção da linha. Quero voltar atrás? Não é Ctrl Z, é eliminar o passo que dei. Okay? Isto é muito importante, eliminar o passo que dei. Da remoção de linhas, tenho então aqui outras opções ainda, por exemplo, remover linhas duplicadas, isto também tenho lá no Excel, remover linhas em branco, às vezes a gente vai importar coisas para aqui, tenho lá linhas em branco, também posso apagar no Excel, mas posso fazer aqui, remover erros, se eu tiver aqui linhas com erros, posso remover, porque muitas das vezes, quando a gente importa, ele pode assumir erros em algumas linhas que podemos remover. Pronto, isto agora é um mundo, né? Isto agora eu estou só aqui a arranhar um bocadinho. Bem, então aqui já está. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é, no separador ver, posso ver aqui algumas coisas em relação às minhas informações, à minha tabela. Por exemplo, perfil, desculpem lá, vou carregar aqui na coluna receitas, quero ver a qualidade da coluna e consigo ver todas. Pronto, eu não precisava de selecionar nenhuma. Venho aqui, qualidade da coluna, estão a ver, se houvesse células vazias ele mostrava, se houvesse erros ele mostrava-se, se estão os dados válidos, ok? Posso, por exemplo, mostrar o perfil da coluna, ok? Isto, se eu carregar na linha, também me mostra, ok? Contagem de valores, erros, quantos distintos, se temos cadeias vazias, qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, a distribuição de valores. Portanto, tenho aqui uma série de informações aqui no separador ver da qualidade dos dados, ok? Distribuição de colunas, consigo perceber logo se tenho também a mesma coisa, se dados repetidos ou não, e como é que elas estão distribuídos. Portanto, estão a ver, tenho aqui uma série de coisas também de informação útil em relação à qualidade dos meus dados. Está a ser giro, não está? Tenho a certeza que se você nunca viu isto, você deve estar assim, uou, eu nunca vou aprender isto. Calma, isto é um processo. Os meus alunos, por acaso agora só até à turma 4, a turma 4 ainda não tinha dado Power Query, turma 5 vai dar Power Query. Portanto, os meus alunos para chegarem aqui vão ter que fazer primeiro o curso todo de Excel. Não é que uma coisa esteja implicitamente a ver uma com a outra, mas eu acho que para chegarmos aqui temos que desenvolver um bocadinho o nosso raciocínio no Excel, porque a curva de aprendizagem do Power Query é muito rápida quando já temos conhecimentos sólidos de Excel. Quando não temos, andamos aqui um bocadinho às aranhas. Portanto, é desenvolver um bocadinho o raciocínio. E pronto, e está. Como é que... o table page 01, posso mudar isto, que é para ele depois não me importar isto como uma folha, né? Ficar com aquela consulta. Vamos pôr aqui, sei lá, vendas por mês. Vendas por mês. Vou dar Enter. Ok? Se calhar já reparou que isto não está nos formatos certos, está com formatos de texto. Pode acontecer que há dados que são importados no modelo americano. Ou seja, o nosso modelo, o português, não interpreta o ponto como é uma vírgula, né? O ponto é uma vírgula e lá fora não é. Então, às vezes, pode haver aqui algumas discrepâncias em termos da linguagem. Se isso acontecer, temos que vir aqui ao ficheiro, opções da consulta, deixa lá ver se eu dou com isto, e mudar aqui nas definições regionais. Se tiver em português, neste caso, teríamos que mudar para inglês, ok? Inglês, Estados Unidos, ok? E fazia ok. Isto para quê? Para que ele depois, por exemplo, agora aqui se calhar, deixa-me tentar a ver se dá, não testei isto antes, para ver se eu consigo pôr isto aqui como número, está a ver? Portanto, eu antes nunca conseguia fazer esta passagem, porque ele não detectava aquele valor, eu vou andar para trás, como número, ele estava assim, 4.825, né? 4.8 é 5, arredondado. Então, como eu mudei a linguagem de português para americano, porque isto
é uma tabela que foi feita no modelo americano de Casa dos Pontos. Eu agora já consigo vir aqui e já consigo pôr isto como número inteiro, por exemplo, ok? Ou posso pôr isto como número decimal e dar-me as casas, substituir, que é para substituir os valores, dá-me então as casas decimais. Agora sim, eu podia fazer aqui somas, cálculos, antes não. Com o formato de texto não conseguia, ok? Isto é uma dica útil, muita gente depois não sabe, importam e depois querem fazer contas aqui, não conseguem, não sabem porquê. Vão para o Excel, também não conseguem fazer lá porque ele vai com o formato de texto. Eu vou deixar este assim que é para a gente ver a diferença destes dois num e no outro. Vou então carregar isto para o Excel e vai-me então carregar para uma folha chamada vendas por mês e vai-me pôr então aqui as minhas datas, ok? Então, o meu lucro, repare, eu vou dar aqui um bocadinho de zoom, o meu lucro está 4,8121, eu posso chegar aqui e, eu tinha outra forma de fazer isto, mas vou fazer aqui com a função soma, ok? Se eu quiser fazer a função soma aqui, já não consigo, vou mostrar, função soma, 0. Porquê? Porque estes dados não vieram como números. E mesmo que eu chegue aqui e formate isto para número, não dá. Ok? Não dá. Se fosse no Excel, teria que manualmente pôr ali umas vírgulas. Se eu pusesse ali a vírgula, já dava. Forma rápida de se tratar isto no Excel sem Power Query era pesquisar tudo o que tem. Onde é que está aqui? Pesquisa. Ok? Substituir tudo o que é um ponto por uma vírgula e aí já consegui chegar lá, ok? Isto foi só uma parte, desvia-me aqui um bocadinho disto. Mas já cá está, a consulta chamada vendas por mês está aqui, 12 linhas carregadas. Se eu agora fosse para outra folha e precisasse de ir buscar alguma informação àquela tabela, estaria aqui, ok? Vamos então agora para o último, isto já me estou a alongar, mas eu queria mesmo vos mostrar o que é que nós podemos fazer aqui no Power Query. Vamos então ver aqui este link, a lista dos bilionários, ok? Claro que eu estou aqui, em primeiro lugar, como é lógico, não podia deixar de ser, por acaso não estou, mas podia estar. E vamos imaginar que eu quero puxar estas tabelas para o Excel. Susana, vou selecionar. Esqueça, não dá. Já mostrei, não dá. Eu não vou fazer aqui porque eu sei que não dá. Vai buscar isto tudo, sim senhora, mesmo que seja só como texto, mas depois vai-me unir aqui umas coisas às outras. Não vai ficar bem. Eu não vou mostrar porque depois vocês experimentam. Vai a um site qualquer, pode ir a este site aqui, listas de bilionários na Wikipédia e tente depois importar isso da forma como eu estou a dizer, com copy-paste. Bem, então, eu para já vou precisar deste link, vou fazer aqui Ctrl+C, vou abrir o meu Excel, ok? E depois vamos então importar estes dados por link. Ora, dados, obter dados, não é do ficheiro nem da base de dados, é de outras origens e vamos fazer aqui a partir de... está aqui, a partir da web. Segue até eu. Agora, vamos pôr aqui, colar aqui o link. Vou fazer OK. E vou esperar que ele me abra vai-me fazer a ligação e vai-me mostrar o que é que ele descobriu lá. Naquela página toda, vamos ver o que é que ele descobriu lá. Está a carregar para aqui e já está. Já expliquei que todas estas azulinhas são o quê? As tabelas. São as tabelas, ok? Cá está, as tabelas todas. Eu agora vou selecionar duas, 2021 e 2022. Então, carrego aqui para selecionar múltiplos itens, 2021, desculpa lá, 2021 e 2020, não há 2022. Mostra-me já aqui uma pré-visualização de cada uma e vou fazer transformar. Se eu fizesse carregar, ia para o Excel, cada uma na sua folha. Está tudo bem? Se é só o que vocês queriam fazer, está tudo bem. Eu vou fazer aqui mais umas coisinhas engraçadas. Nomeadamente, juntar as duas, ok? Então, temos aqui as minhas tabelas. Primeiro lugar, em 2021, foi este senhor, o Elon Musk, em segundo lugar, uma fortuna avaliada em 151 bilhões, meu Deus, isto nem sequer é milhões, é mesmo bilhões. Bem, 2020, vamos continuar, 2020, cá está, as mesmas pessoas, olha, o Elon Musk nem estava aqui nos 10 maiores ricos, e depois esteve. Pronto, tá, ok? Então, 2021 e 2020. Vamos imaginar agora duas situações. Quero pôr uma por cima da outra. Quero juntar as duas. No Power Query posso fazer isso facilmente. Venho então aqui a base.
venho aqui onde diz acrescentar consultas e venho aqui onde diz acrescentar consultas como novas. Porquê como novas? Que assim ele vai-me criar uma folha nova, uma consulta nova, com as duas juntas e assim não mexo nesta, porque se eu fizer aqui acrescentar consultas, nesta de 2021 vou ficar com a de 2020 lá. Assim, eu faço como novas e venho agora as duas tabelas. Primeiro cara 2021, depois cara 2020. Podia ter mudado estes nomes, né? Pronto, não mudei, mas já sabem como é que se faz. Faço OK. E agora vai-me fazer uma consulta nova chamada acrescentar, que tem as duas, uma por cima da outra. E sim, tem que ter as duas as mesmas colunas, senão depois vai acrescentar aquilo, vai ficar tudo junto, tudo, pronto, estranho. Tabelas juntas, pronto, sei lá, o nome que eu vou dar, ok? Se eu agora fizesse fechar e carregar, porque aqui é para o Excel, uma folha a dizer 2021 com a tabela 2021, uma folha 2020 com a tabela 2020 e uma folha com as duas tabelas juntas, ok? Não vou fazer porque vou mostrar uma única coisa que eu queria chegar até aqui. Vamos imaginar agora que eu quero assim. Mas eu quero somar. Não faz sentido, mas vamos imaginar que a fortuna acumulada. Então quero somar os 177 do Jeff com estes 113 do mesmo Jeff. E quero o Elon Musk, que não tenho aqui, vai ficar 151. O Bernardo Arnault e família, 150 e 76. Warren Buffett, o homem da bolsa, 76 e com 96. Todos eles aumentaram os lucros em 2021. Impressionante. Covid para a frente, hein? Isto é... Bom, à parte. Estão a perceber o que é que é fazer? Quero agrupar. Então, eu tenho aqui uma coisa fantástica no separador transformar, que é o agrupar por. Quando eu faço aqui o agrupar por, ele vai-me abrir aqui uma janelinha. Então, quero agrupar por quê? Por nome, porque na nova coluna eu só quero os nomes, não quero mais nada. O nome da nova coluna vai ser, sei lá, fortuna acumulada. Não vou contar, não vou saber o máximo, não vou saber o mínimo, vou fazer uma soma e vou fazer uma soma da coluna fortuna, né? Quero somar aqui as fortunas deles, aqueles que se repetem, para ficar só com um, para não ficar repetido. E vou fazer OK. E já está. Fantástico. E agora, como é que apanho isto no Excel? Tão simples como base, fechar e carregar e vai para o Excel. Ok? Agora o que é que vai para aqui? Vai-me colocar então aqui... vai para o Excel, mas não é neste Excel, é neste aqui. Ele está a obter os dados, cá está. A folha tabelas juntas, a folha 2020, cá está, as tabelas juntas, com as somas já aqui feitas, ok? A 2020, a 2021 em separado. Fantástico. Se eu não quisesse, se eu quisesse aquela de uma por cima da outra, tinha exportado para o Excel, depois voltava lá e fazia este agrupamento, ok? Porque eu assim perdi aquela de uma por cima da outra. Mas acho que deu para perceber. Naquele momento, se eu tivesse fechar e carregar para o Excel, teria-me feito isso. E pronto, e tenho então aqui as minhas consultas, aqui do meu lado, é só para onde é que elas foram? Para onde é que elas foram? Onde é que elas foram? Fugiram umas consultas. Pronto, elas depois aparecem aqui de lado, que eu agora não estou a ir buscar dados, é aqui, consultas e ligações. Pronto, tenho então sempre aqui as minhas consultas do meu lado direito, tá? O que é que está carregado? Estas consultas estarão sempre em memória do Power Query quando eu abrir este livro, para que seja fácil eu ir buscar lá e rever os passos ou aplicar alguma coisa, ok? Pronto, já me alonguei muito, isto dava para 2 quartas-feiras tecnológicas. E esta foi comprida. 40 minutos, Susana, esta foi muito comprida. Portanto, se você ainda está aí, parabéns, muitos parabéns. Vocês são os fortes. Para quem ainda está tudo bem, eu compreendo. Podem voltar aqui depois mais tarde para ver esta live. Eu acho que foi bastante interessante perceber então o que é que nós podemos fazer com o Power Query, que é só assim, isto foi só um arranhado. Nada de faltar ao último dia da Masterclass. Bom, nada de faltar, não. Primeiro tem que se inscrever. Quem não está, tem que se inscrever na semana do Excel, masterclass.sanapinto.pt. E depois, obrigatoriamente, tem que estar presente comigo no dia 13 para ver isto aqui a funcionar, mas num caso prático. Isto foi assim vários exemplos de várias coisas, mas eu vou fazer um caso prático para ser mais fácil de perceber, ok?
Bem, um beijinho muito grande, muito obrigada. Para a semana estarei ao vivo com vocês no sítio habitual. Não vou estar aqui neste sítio, giro, vou estar no outro sítio, giro também, está tudo bem. E já sabem, partilhem, por favor, que eu gostaria de chegar ao máximo número de pessoas possível para poder ajudar o maior número de pessoas possível a serem mais autónomas no Excel e nestas ferramentas 2.0. Está combinado? Então, um beijinho muito grande e vejo-vos então para a semana. Tchau. Quem quiser estes ficheiros, mandem-me um e-mail para info@sonapinto.pt que eu mando, ok? Que é para vocês praticarem. Isto agora tem que ser praticado, está bem? Então vá. Tchau, tchau. Beijinho grande.